Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática com o professor Williams. Esse é o vídeo de estreia do canal e como tema do vídeo de estreia, vou abordar o conteúdo de geometria plana que trata das expressões da área do triângulo. Na verdade, eu vou elaborar uma playlist onde em cada vídeo da playlist, vídeo diferente, eu vou tratar um assunto diferente, uma forma diferente do cálculo de área, iniciando hoje pelo caso 1, que consiste no cálculo da área em função de dois lados e do seno do ângulo compreendido. Antes disso, vamos só relembrar como é que funciona o cálculo da área. O cálculo da área de um triângulo, ele é o produto de uma base vezes a altura relativa a essa base dividido por 2. Essa é a expressão básica. Então, se eu tenho aqui um triângulo ABC, por exemplo, de base A e altura H, então essa área seria base A vezes a altura H dividido por 2. A expressão básica é essa, né? A expressão básica para o cálculo da área. Essa expressão é muito simples de ser utilizada, porém tem as suas limitações. Que limitações? Nem sempre a altura está bem definida. Nem sempre eu conheço a altura. É por isso que é importante conhecer outras formas de calcular a área de um triângulo. E é nisso que nós veremos exatamente como obter a área do triângulo, considerando, a depender do contexto, quando eu não tiver a altura. Vamos iniciar. Vejamos, o cálculo da área do triângulo em função de dois lados e do seno do ângulo compreendido. Nesse caso, quando eu conheço dois lados do triângulo e conheço o seno do ângulo compreendido, formado pelos lados que eu conheço, eu posso obter a área utilizando a expressão área como sendo o produto de 1/2 vezes A vezes B vezes o seno de alfa. Então, nesse exemplo, se eu conhecer o segmento PN e PM de medida A e B e conhecer o valor do seno de alfa, eu posso calcular a área por meio dessa expressão. Nada impede também de você calcular a área utilizando o segmento AC, o lado A e o lado C, e o seno do ângulo beta, assim como o lado B e o lado C e o seno do ângulo θ. Enfim, basta você conhecer duas medidas e o seno do ângulo compreendido. Mas como nós chegamos nessa expressão, como a gente pode, é interessante sempre conhecer a origem. A origem dessa expressão é a fórmula básica para o cálculo da área, que diz que a área é uma base vezes uma altura dividido por 2. Então, nesse caso, vamos considerar a minha base como sendo o segmento PN de medida A e a minha altura o segmento MH de medida H. Vou escrever isso aqui. A área é 1/2 vezes H dividido por 2. Nesse caso, esse H ele é um elemento desconhecido. Eu não conheço a medida H, não sei quanto ela vale. Então, como é que eu posso substituir esse H por alguma outra coisa que também corresponda ao valor de H? Como é que eu posso substituir? Nós podemos olhar para o triângulo MHP e perceber que o triângulo MHP é um triângulo retângulo. Por quê? Porque sendo MH a altura, eu sei que a altura é uma medida perpendicular à base, logo o ângulo de inclinação MHP é um ângulo de 90 graus. Portanto, o triângulo MHP é um triângulo retângulo. Se eu sei que o triângulo é retângulo, então eu posso obter o seno do ângulo alfa. Basta para isso usar o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa, que nesse caso é B. Então, ao fazer isso, essa relação,
eu posso passar agora o B multiplicando o seno de alfa e escrever H como sendo o produto de B vezes o seno do ângulo alfa. E está feito. Se eu conhecer B e o seno de alfa, eu posso encontrar a medida H. E ao fazer isso, eu posso agora realizar uma substituição. Aonde tem H, posso escrever B seno de alfa. Então A vezes H, o H é B vezes seno de alfa, ainda dividindo por 2. Por questão de estética, eu prefiro escrever dessa forma. Separar o 2 como denominador, escrever separado no meio. AB seno de alfa. Isso é uma questão de estética mesmo. Então é isso. Essa expressão ela tem origem na fórmula básica, na expressão básica do cálculo da área do triângulo. Vamos aqui uma aplicação. Há duas aplicações. Nesse primeiro caso, eu quero obter a área do triângulo ABC, aonde eu conheço as medidas BC e AC. E eu conheço o ângulo 45 graus, Eu sei quem é o seno dele também. Então, a área vai ser 1/2 vezes 10 vezes 8 vezes o seno de 45 graus. O seno de 45 graus é quanto? O seno de 45 graus pode ser consultado em uma tabela trigonométrica e tem medida raiz de 2 sobre 2. Então essa área será 1/2 vezes 10 vezes 8 vezes raiz de 2 sobre 2. Ocorre que esse 10 eu posso simplificar com o 2, dividir por 2 é 5, e o 8 por 2 é 4. E ao fazer isso, eu posso agora multiplicar 5 vezes 4, 20, e repetir a raiz do 2. Então, obtive a área desse triângulo ABC. Uma outra aplicação. Eu quero obter a área do retângulo, onde eu tenho aqui o triângulo amarelo de medidas 3, 6, um ângulo alfa e um ângulo de 30 graus. Então, como é que eu posso obter a área do triângulo retângulo? Do retângulo. Para obter a área do retângulo, eu posso usar também a mesma expressão, a área 1/2 vezes AB vezes seno de alfa. E ao fazer isso, olha só, o triângulo amarelo e o triângulo branco têm as mesmas medidas de área. A área do triângulo amarelo e a área do triângulo branco são iguais. Por que eu sei disso? Porque essa diagonal corta o retângulo em duas, a área do retângulo em duas partes iguais, Divide o retângulo em duas áreas de mesma medida, área S e área S. Então, a área do retângulo é 2 vezes a área S. E a área S será o que? Será, vamos lá, 3, 1/2, vezes 3 vezes 6 vezes o seno de alfa. Então, se eu obter a área S, vou até fazer separado para ficar mais fácil de entender. Se eu obter essa área S, basta multiplicar a área por 2 e assim eu obtenho a área do retângulo. Então a área S vai ser o que? Vamos lá. Primeiro, quem é o seno de alfa? Quem é alfa, na verdade? Alfa, olhando para o triângulo, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 30 graus. Então, alfa mais 30 mais esse ângulo, que nesse caso é um ângulo reto, 90 graus, tem que dar 180. Então, alfa é 180 menos 90 mais 30, 120. Alfa é 60
graus. Então, o seno de 60 eu sei quanto é. É só consultar uma tabela trigonométrica e veremos que o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, a área vai ser 1/2 vezes 3 vezes 6 vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aonde eu posso simplificar esse 6 por 2 e eu terei 3. Então, essa área S será 3, aqui é um 3, né? Quando eu simplifico 6 com 2 é 3. 3 vezes 3, 9, raiz de 3 sobre 2. Só que eu sei que eu quero a área do retângulo, e para obter a área do retângulo é só multiplicar a área S por 2. Então a área vai ser 2 vezes S, ou seja, 2 vezes 9 raiz de 3 sobre 2. E isso vai ser, esse 2 simplifica com 2, então será 9 raiz de 3. Então a área S é 9 raiz de 3. Enfim, então essa é uma aplicação da expressão do cálculo de área quando eu não conheço a altura, mas conheço duas medidas do triângulo e o seno do ângulo compreendido entre as medidas. Essa expressão é muito importante conhecer a mesma, tem uma aplicação muito vasta e vai nos salvar em inúmeras situações onde eu preciso obter a área, mas desconheço a altura. É isso, então obrigado pela atenção, espero que esse vídeo tenha servido, né, para complementar seus conhecimentos. Terá um próximo vídeo seguinte a este, onde eu vou fazer essa aplicação, aplicar nesse caso, tá bom? Não farei nesse mesmo vídeo porque vai ficar um pouco longo. Então é isso, até a próxima.